Olá! Olá, Priscila, doutora Priscila, bem-vinda. Estamos já aguardando a doutora Dinair fazer contato para já adicioná-la. Bom, olá, marido, olá, Solange. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo com a câmera? A gente já fez alguns testes agora há pouco para exatamente poder começar, né? Hoje a nossa live é sobre replanejando com estratégia. Nós vamos estar recebendo a Master Coach e advogada, a doutora Dinair de Souza. Ela é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, é advogada, processualista, tem mestrado. E além disso, ela investiu na carreira de coaching. Então, ela é Master Coaching certificada e tem uma empresa em que ela auxilia as pessoas, os empresários, os profissionais. E ela vai ter, assim, como ela é da nossa área, ela é a pessoa ideal para conversar conosco nessas lives, né? Nós preparamos 8 lives só sobre gestão. Então nós tivemos o começo, né, com uma introdução, onde nós tivemos o Dr. Bruno Castro. Agora nós vamos ter a doutora Dinair. Amanhã o Carlos Rafael. Nós vamos estar trabalhando as análises de shots e falar sobre os nossos contratos, a revisão dos contratos. Logo depois a gente vai ter Legal Canvas. Vocês não podem perder. Nós vamos ter um doutor em Legal Canvas. E logo depois nós vamos ter marketing. Nós vamos falar sobre finanças. Ou seja, é quase que um curso, né? Porque nós vamos ter entre 8 a 9 horas. A Solange que pediu, não, é a Dinair que tem que pedir. Eu não estou enxergando, você me ajuda ali. Qualquer coisa. Olá. Sejam bem-vindos. Renato, doutor Flávio. Doutora Dinair já deve estar entrando. Tá? Bom, aí após a live de Master Code sobre Legal Canvas, nós vamos ter uma sobre marketing. Nós vamos ter uma pessoa de Santa Catarina. Ele é escritor, ele marketing, foi marketing durante muitos anos, responsável pela Citilhar e depois pelo Ricardo Eletro. Tem o livro A Loja que Vende, ministra cursos e palestra no Brasil inteiro, então vai estar conosco falando sobre marketing. Eu vou estar passando toda a parte legal, toda a importância e como que a gente deve proceder, né, em relação ao marketing para fomentar a nossa carreira, o nosso nome e a nossa marca. Depois nós vamos ter aí, doutora Dinair, vamos lá, ela solicitar. Ela só acenou, ela ainda não solicitou, amor. Solicita aí, Dinair, não faz isso. Solicita a doutora Dinair para entrar. Aí, visualizar. É a Dinair, é essa daí, isso. Olá, colega. Tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Tudo? Tá ok o áudio aí? Tá ótimo. Áudio, você, tá tudo certo. Então tá ótimo. Você tá me vendo? Ok.
tudo ok. Ótimo. Aí eu estava falando um pouco sobre as lives, que serão 8 lives sobre gestão de escritório de advocacia. Enquanto os colegas já estão entrando, eu já estou saudando alguns que já entraram. E estava também fazendo uma pré-apresentação sua, né? Estava explicando que você foi minha contemporânea de faculdade, nós formamos em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Aí você foi fazer mestrado fora, né, Dinair? Fala aí um pouco. Sim. Bom, eu me formei em Direito pela Federal de Mato Grosso, já faz um bom tempinho, né, Ana? Vamos esquecer dessa parte. Depois disso, comecei já a advogar, fiz primeiro uma especialização em processo civil, já comecei a dar aulas também, logo de imediato. Aí fui fazer mestrado na Unesp, Sim. mestrado em Direito Obrigacional, Público e Privado. Fiz outras especializações e aí, nesse meio tempo, intercalando com as atividades de advocacia, de sala de aula, também trabalhando gestão em faculdades de direito. Eu fui coordenadora de curso de direito, coordenadora de prática jurídica. Então, fiquei um tempo trabalhando nisso. E aí veio o coaching na minha vida, inicialmente para me auxiliar dentro das minhas próprias demandas. E depois disso, eu comecei a trabalhar com coach e mentoria. Então, fiz diversas formações de coach, não é um cursinho também. Eu vi no seu site todas as formações, todas as certificações. Estamos com a pessoa certa, porque além de conhecer a nossa área e vivenciar até hoje como advogada, ainda fez um curso a mais. Então, essa sua, eu achei assim fantástico, porque você é advogada, vai falar para advogados e tem formação em coaching, master coaching, para passar para as pessoas dicas, né? E como que a gente deve trabalhar? Porque, assim, vários colegas vieram até a mim desesperados, porque nem todo mundo tem um escritório formatado, e mesmo aquele com o escritório formatado teve que dispensar pessoas que estão em casa, né, sem trabalhar, como é que faz para atender os clientes. Então, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos nos ajudar, não é? Eu vou bolar uma série dentro daquilo que eu já estou acostumada, das necessidades, das demandas, porque já tem 12 anos que eu ministro curso de gestão de escritório de advocacia em Mato Grosso e até fora. Então, mais ou menos, a gente já sabe as dificuldades, né, que a gente passou e que os colegas vêm passando mesmo na atualidade. Então, vamos nos ajudar, vamos fazer lives voltadas para a advocacia, voltada para o negócio da advocacia, porque eu acredito que se tem uma coisa que esse vírus vai deixar é a capacidade de nos unirmos e de sermos resilientes. Precisamos ser resilientes, né? Precisamos, às vezes, a gente quer deixar a peteca cair, mas não. Nós vamos sair dessa e vamos sair melhor do que entramos. Então, muito bem-vinda. Adorei os tópicos que você propôs, né? As provocações, né? E acho que a gente já pode começar, as pessoas vão entrando, vão saindo, e a gente está conversando, né? Aí você quer iniciar a live assim. Assim que vai funcionando, eu tenho observado esses dias e tenho visto que as pessoas entram de uma vez, depois saem alguns, mas vamos lá. Fiquem conosco, porque vai ser muito bom hoje. Essa apresentação é única. E vamos lá, Dinair. Bom, Ana, dentro deste momento que nós estamos vivendo, o que a gente está vendo dentro da advocacia, né? De repente, aquilo que a gente programou, porque a gente sempre indica que as pessoas façam planejamento das suas vidas, das suas carreiras, preferencialmente de um ano para o outro. E a gente tem planejamentos em curto, médio e longo prazo normalmente. E a gente trabalha, inclusive eu faço trabalho de coach, de mentoria, com advogados nesse sentido, de estar planejando, fechar um ano com o outro, e a gente vem logo no início de 2020 com uma bomba, essa pandemia que paralisou o mundo. E acredito que o momento, os advogados estão de que forma? E agora? O meu planejamento como que fica? Eu estou tendo que parar, né? Muitas pessoas estão em casa, nem todos têm uma estrutura. Eu, por exemplo, estou aqui no meu home office. Eu tenho uma estrutura de escritório e uma estrutura em casa.
Então, assim, trabalhar em casa, para mim, não é algo tão complicado. Por quê? Eu já tenho o costume de fazer muitas coisas no home office. Eu só vou no escritório atender, né? Então, assim, já tenho uma rotina, que tem os dias que eu estou no escritório, os dias que eu estou trabalhando em casa. Mas e quem não tem isso? Né? Uhum. E outra coisa, os prazos suspensos, até quando? Cada hora nós vimos, olha, suspendeu por um tempo, aí depois já suspendeu um pouco mais. Tem E nós estamos... processos físicos que não estão andando de jeito nenhum, né? E aí vem aquela questão, ao mesmo tempo sai publicação, mas o prazo não está contando. O que se deve fazer neste momento? Né? O que o advogado precisa fazer? Então, é necessário um replanejamento. Toda crise, e o engraçado é que a gente é acostumado no Brasil, eu até vi numa live anterior que você falou de greves no judiciário que a gente teve um tempo atrás. Uhum. Só que agora, nós não estamos com uma crise econômica, nem financeira, no sentido de que nós estamos parando agora porque os funcionários é que estão sem receber, como nós vimos no judiciário em anos anteriores. Foi, em Briga por aumento. 1994 foi assim, 93, É, 94. briga por aumento de salário. Agora não é nada disso. Na verdade, quando o país indicava que começava a caminhar de uma crise que nós já víamos, né? Parecia que 2020 a gente ia começar a deslanchar economicamente no país. Veio uma crise que, na verdade, é sanitária, não é econômica, não é financeira, ela tem consequências, ela traz consequências econômico-financeiras, porém, ela não é uma crise dessa categoria, não pode ser assim considerada. Que é inédita para nós, porque poucas pessoas viveram o Brasil na época da gripe espanhola, por exemplo. Quantas pessoas estão vivas do início do século XX que teve esse impacto mundial? A gente teve H1N1, algumas... Mas nem chegou perto disso. Que a gente... Mas nós, no Brasil, não atingiu da forma com essa que o coronavírus está atingindo. E nós estamos vendo que causa mais instabilidade, e isso gera grande instabilidade para nós, advogados, é que os poderes não estão se entendendo. Então, quando a gente pega a administração federal, estadual e municipal, há uma confusão no sentido de até a questão da ordem, acho que a pirâmide de Kelsen já foi bagunçada, virada de ponta cabeça, que a gente não sabe mais nem qual é a ordem a se obedecer. Mas, enfim, nós precisamos, neste momento, em primeiro lugar, parar. Quando nós estamos parados, acredito que a maioria está parada em casa, mas não no sentido de parar, eu não vou fazer nada. O que eu posso fazer a partir de agora? Como eu posso sair melhor e mais fortalecido, principalmente sob o aspecto da minha carreira, dos meus negócios profissionais em cima disso? Porque quando a crise, para nós advogados, é maravilhoso. Então, a gente tem que mudar um pouco de vista a nossa perspectiva, ela tem que ser alterada. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, nós temos que nos replanejar, nos reinventar para, infelizmente, eu sei que tem muita gente morrendo, ficando doente, internada, mas nós precisamos nos reinventar para a gente ganhar com essa crise. Falando sobre o aspecto profissional. Quando as coisas saem dos eixos, como nós estamos vivendo hoje, é o momento que as pessoas mais precisam de advogado. Sim. Então, se o advogado forte, né? O advogado dele, de confiança, porque as pessoas não vão para o advogado A ou B porque passou na porta e viu a placa, achou bonito, não vai procurar por conta disso, é pela indicação. Eu vou na doutora Ana Lúcia porque eu sei que ela é boa nisso, ela já atendeu fulano, cicrano, ela resolveu o problema dele. Eu vou na doutora Dinair porque ela tem expertise nisso ou naquilo. E nós estamos aqui. De que forma nós estamos? Aí que nós precisamos nos posicionar.
como nós estamos para recepcionar esse cliente? E como nós estamos para estar disponíveis para esse cliente? Porque se o cliente já vem com um rol de reclamação, principalmente o cliente empresário que a gente tem, Ana, e a gente da outra parte fala, não, realmente, para nós também tá uma porcaria, isso está tudo acabado. Não, ele quer de você solução. Ele quer que você escute, você oriente. Então, nós precisamos estar estruturados nesse momento mais do que nunca. Não, e não é só o cliente empresário. O cliente, por exemplo, o servidor público, né? Ele também está com dificuldade financeira. Ele quer que você encontre um caminho de renegociação da dívida dele. Hoje mesmo o governador baixou um decreto dizendo que eles podem aderir e ficar 6 meses sem pagar os consignados. Então, o que isso significa? Está todo mundo no mesmo barco no sentido financeiro, né? Financeiro, infelizmente, né? A gente podia estar no mesmo barco, num barquinho um pouquinho melhor, mas tudo bem. Até a área de família. Aquela questão a gente pensa, olha, nesse momento que os casais estão tendo que ficar junto, as famílias estão convivendo, aumenta o número de divórcio, tem as implicações em relação à pensão alimentícia, não estão podendo pagar naquele valor. E aí? Posso entrar com revisão? Não posso? Esse motivo agora é justificativa para eu buscar uma revisão. E lembrando, o PJI está funcionando. E o nosso tribunal está trabalhando teletrabalho, né? Então, na verdade, a gente pode entrar, sim, com as ações e buscar algumas soluções. Então, há algo que a gente pode fazer aqui e agora, sim, na nossa área profissional. É preciso que a gente se mobilize em cima disso. Eu penso muito assim na questão da se reinventar. Quando você diz parar, eu falo assim, realmente, é o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar deprimida vendo a situação, prevendo, mas de repente eu parei e falei assim, pô, o que o mercado vai precisar de mim? O que o mercado quer? Não é? Então, é exatamente esse replanejar que eu quero que você coloque para nós. O que o advogado que está nos assistindo agora, como é que ele vai formatar esse replanejamento se ele achou, assim, se ele só se especializou numa área, como que ele deve fazer isso, né? Além de saber que a população vai precisar. Mas como que ele vai se reinventar e para que ele possa manter contratos e até ter mais contratos durante esse período que, inclusive, ele está em casa? Primeiro momento, ele tem que analisar as suas competências, as suas habilidades e, dentro delas, o que melhor se aproveita nesse momento. Daquilo que ele pode tirar proveito de uma forma melhor neste momento. Ele precisa, em primeiro ponto, ele ao invés de ficar lá maluco com as notícias da televisão, como a gente falou assim no início, parar e falar assim, bom, agora é comigo. Paga um lápis, uma borracha, uma caneta, um papel, basicamente, e materializa aí. É falar assim, olha, fazer uma análise estratégia SWOT, mas nem todo mundo sabe o que é isso. A gente faz muito isso a nível de administração, a gente também no coaching trabalha muito análise de estratégia SWOT, mas em termos gerais ela quais os seus pontos de fraqueza, quais os seus pontos fortes, aquilo que eu posso me analisar e estar se posicionando nesse momento. Então é a primeira coisa. O autoconhecimento sempre vai ser fundamental. E neste momento é importantíssimo. Então, deixa de focar tanto em notícia negativa e vamos buscar assim, o que eu posso fazer agora. O que o mercado vai precisar de um advogado especializado? Daquilo que o mercado está precisando, o que eu tenho expertise de fazer? Aquela história. Olha, eu atuo na área X, o pessoal da área criminal. Olha, estão falando de soltar o pessoal por questão de estar com risco dentro dos presídios. Vamos tentar. O pessoal da área criminal se mobiliza nisso.
tá? O pessoal da área previdenciária, tá? Como que vai ficar essa questão agora? Você acha que a INSS está andando? Eu acredito que não, mas enfim. E aí, em cima disso, o que é possível fazer cada um dentro da sua área, tá? A área empresarial, eu acredito que é uma área de grande demanda neste momento, efetivamente, é mesmo, tá? A empresarial tá ok, assim, a pessoa sabendo lidar, é um momento específico, infelizmente, né, principalmente para os micros, para os pequenos, mas eles vão precisar de advogado, eles vão precisar sentar, e eles precisam não apenas de ação, eles precisam agora do advogado consultor. Ele precisa de uma consultoria, ele precisa de uma assessoria. Aí eles vão falar, mas como eu vou pagar isso agora, tá? Eu sou advogada lá pequena, eu não tenho tanto lá, eu posso fazer um contrato, eu posso receber de que forma, mas é melhor eu ter do que eu não ter cliente, nem ter para receber, concorda? Sim. Dentro de cada um, dentro do seu escritório, aquilo que você lida, aquilo que você trabalha. E aí, contactar os seus clientes, como eu vi que você já está fazendo. Aqueles Não, eu clientes entrei em contato com todos. A primeira estratégia que eu utilizei, e que aí eu passo para quem está aí, é ligar para cada cliente e perguntar o que você precisa de mim. E não perder o contato com ele. Grave, mande no WhatsApp, entendeu? Para ele ouvir depois. Monte grupos de clientes, mas não perca o seu cliente de vista. Mudou, a advocacia vai mudar, ela vai ser mais consultiva. Ela vai ser mais consultiva, por quê? Porque o judiciário não vai dar conta de dar resposta no prazo que a economia vai exigir. A economia tem seu tempo e o judiciário tem o dele. E se você for transformar tudo em demanda, as pessoas realmente vão quebrar. E como que o juiz vai saber se você tem que pagar aquele contrato naquele momento ou não, se ele não tem ali condições e ferramentas para isso? Então, nós vamos ter que ser advogados consultivos, intermediar. A mediação, eu acho que ela vai ser algo fantástico agora. Verdade. Inclusive, assim, eu sou uma defensora assim, da mediação antes dela ser moda, até que eu sou mediadora desde 2000. Então, já tem 20 anos que eu trabalho com mediação extrajudicial e com arbitragem também. Então, é uma área, efetivamente, que agora vai demandar tanto a mediação quanto a arbitragem. Mas não pensem que o fato dela bombar não vai precisar do advogado, porque você que vai ter o advogado é o seu cliente. Você que vai ter que aprender desafio, vai saber o momento de se posicionar, fazer cursos de negociação. Gente, outra coisa, tem que estudar negociação. É uma estratégia que não tem como ela deixar de lado. Então, tem muitos livros na Amazon, que depois eu quero estar passando para vocês também, e aí eu quero uma colaboração sua, Dinaí, com alguns livros que os nossos colegas podem estar estudando e lendo sobre isso. Porque ao invés de ficar parado agora, se eu não tenho tantos processos para dar continuidade, eu, advogada, aproveite esse tempo para estudar. Está tendo uma série de cursos online, de instituições de renome. Sim. Que estão sendo disponibilizadas. E, assim, é importante estar nesse momento inserido. Porque, olha, uma questão que é a demanda na área da administração, e a gente tem que levar isso para a área do direito, é que ninguém está pronto e acabado. Nós precisamos estar estudando continuamente. Isso não cessa. E nós precisamos também, não é só direito. É comportamento, negociação, tá? E essa questão da escuta ativa, de como nós vamos agora
perceber o nosso cliente, porque ele mudou emocionalmente. Depois dessa pandemia, vocês vão ver uma alteração muito grande das pessoas quando ela olha para o futuro. No começo, as pessoas vão estar com muito mais medo de fazer planos, não é? De fazer investimento. As pessoas vão mudar. Não pensem que um grande drama desse vem, tem uma quarentena e depois a gente volta à vida normal. Não existe mais aquela vida. Tanto é que já se fala em era pré-coronavírus e pós-coronavírus. É uma era que a gente está vivendo, uma mudança. A questão agora é que quem conseguir se reinventar e sair melhor dessa crise, vai estar melhor. Não significa que, olha, vai sair, vai ser um mar de rosas, economicamente vai ficar tudo bem, mas vai ter mais condições de se adaptar nesse mundo pós-coronavírus. Sim. Agora, quem ficou se lamentando, reclamando do governo, reclamando das ações e sem tomar nenhuma atitude a nível pessoal e também em relação à forma como ele se posiciona no mundo, vai sofrer muito. E não é de agora, na verdade, Ana, que já demandava essa questão de saber negociação, de buscar esses outros instrumentos. Isso já vinha. Só que quantos profissionais ainda estavam resistentes? Então, quem sabe agora, com essa crise aí, as pessoas acordam e falam, ninguém quer mais do mesmo. Não é mais o que o mundo precisa. Você tem que dar resultado. Eu falo sempre assim. Nos meus cursos eu falo que o advogado ele tem que se pagar e dar lucro. Ele tem que se pagar e dar lucro. Ou seja, ele tem que levar alternativas, ele tem que mudar, ele não é mais só aquele bombeiro. Há muito tempo também eu estou dizendo isso. Só que como o mundo, ele leva uma transformação devagar. E agora a gente recebeu um boom. Ou seja, nós não podemos ser o advogado de ontem. Eu tenho que ser o advogado de hoje e o de amanhã. E o de hoje, ele tem que planejar. Ele não pode viver a vida como se não houvesse o amanhã. Ele vai ter que analisar quais são os seus pontos fortes, quais são as suas expertises. Ah, eu sou bom nisso, eu gosto daquilo, mas eu nunca usei. Tá, e o que o mercado faz? O que meu colega está fazendo? Eu admiro o colega, então eu tenho que fazer como ele está fazendo. E uma coisa que eu coloquei na última live, que eu acho extremamente importante, ter humildade para pedir socorro, ter humildade para olhar para as coisas. Por exemplo, você fala às vezes com os colegas, você precisa fazer psicoterapia, né? Vive estressado. Acha um absurdo, tem preconceito, não é? Você precisa por um coaching, que às vezes o problema da pessoa é de carreira. Ele faz o que ele não gosta, ele não ousa mudar. Então, ele precisa fazer cursos nesse sentido, do autoconhecimento. Por quê? Porque nós tivemos uma faculdade que não nos ensinou a ser empreendedor. Só nos passou as doutrinas que existem, as jurisprudências que existem e os livros de bolo. Eu falo de receita de bolo, que é o Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, que está tudo lá. Mas para você resolver problema, e é isso que as pessoas nos procuram, você precisa de muito mais. Você precisa pegar os problemas e chegar à solução. E nem sempre, eu falo dos meus cursos, a solução está numa sentença, julgo procedente, improcedente, parcialmente improcedente. Às vezes o que ele foi buscar no seu escritório não vai ser no judiciário. Tem gente que chega no meu escritório que o que ela quer é o marido dela de volta, não é a sentença do divórcio dizendo que ela está certa ou que ele está errado. E isso eu não consigo dar para ela, mas eu consigo enxergar uma situação onde eu posso encaminhá-la para alguma situação, para um psicólogo, entendeu? Eu faço aconselhamento. E você vai trabalhando aquela pessoa, porque você tem que entender que a gente tem a parte emocional, a parte racional. E a emocional tende a falar primeiro para a racional. Então, o advogado que está aí, intranquilo, preocupado, ele tem que ver que nesse momento ele está agindo com o emocional. Ele tem que estabilizar o emocional dele, olhar para o mercado e aprender a colocar no papel.
que é isso que nós vamos ensinar durante essa semana, a você colocar no papel de forma coerente as suas metas, as suas necessidades, a sua programação, porque é isso que nós não fomos ensinados a fazer. E isso faz uma diferença enorme numa hora dessa. E eu vejo como que isso é difícil, Ana, porque eu pego muitas pessoas que me procuram exatamente porque tem uma dificuldade de se conduzirem, de montar essa estrutura, né? No sentido, por isso que a gente faz assim, esse trabalho até de ajudar a planejar. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de planejar. Outras planejam, mas não executam. Então a dificuldade está no outro ponto, só fica no papel. É lindo, maravilhoso, mas não põe em prática. Então a gente precisa estruturar isso. Até a comunicação. E fala assim, mas eu nasci assim, não é síndrome de Gabriela. Não é porque você nasceu assim que tem que morrer assim. Habilidades são desenvolvíveis. Nós podemos desenvolver as habilidades que nós necessitamos para melhorar a nossa parte pessoal e profissional sempre. E até pouco tempo atrás a gente via muito falando assim, olha que frescura, que isso, agora tudo é inteligência emocional. Tudo é inteligência emocional mesmo. Por quê? A inteligência emocional é fundamental para o equilíbrio, é fundamental para o êxito pessoal e profissional. Enquanto nós não desenvolvemos essas habilidades, a gente fala, não é ser emocional. Não, não é isso. É a gente saber lidar. Esse momento que nós estamos vivendo demanda uma necessidade enorme de inteligência emocional. Então, o que é isso? Olha, eu saber lidar, eu tenho sempre dois aspectos, eu sempre posso olhar para um lado ou para outro, eu tenho alternativas. Eu preciso, não adianta eu colocar sujeira debaixo do tapete. Eu preciso analisar, inclusive, a minha sujeira. Reconhecer os meus pontos deficientes, porque senão eu não tenho como trabalhar em cima deles. Sim. É aquela história da humildade. Agora, a partir do momento que eu falo assim, olha, eu preciso melhorar isso, e eu sozinho não vou. Eu vou buscar a modelagem, aquilo que você estava falando agora há pouco, até de buscar um profissional que se admira. A gente chama isso, o Tony Robbins, na verdade, chama isso de modelagem. Tá? Então eu busco, não significa que eu vou ser igual a ele, mas se deu certo para ele, o que ele fez? O que eu posso me apropriar e fazer do meu jeito, mas buscando aquele exemplo, né? E a gente tem que ver a diferença nesse planejamento hoje, Ana, nessa necessidade, do advogado pequeno, aquele que trabalha ele, ou tem parceria, e dos grandes escritórios, né, que trabalham em cima de... Eu tenho advogados responsáveis por carteiras de cliente X, em áreas diversas. Então, tem que haver uma reestruturação desses escritórios também neste momento, porque, assim, umas áreas vão precisar de mais cuidado, mais atenção, outras vão andar um pouco melhor. Então, assim, o gestor do escritório de advocacia, ele precisa fazer essa análise do negócio e escritório. Então, são duas necessidades de replanejamento que nós temos aqui. A nossa enquanto profissional, a carreira, o advogado em si, e o nosso negócio, seja ele de que porte for. O que eu vou poder diminuir neste momento? O que eu posso cortar? O que eu posso remanejar? A gente precisa fazer isso, como todos os gestores, em qualquer ramo empresarial, precisa fazer isso agora. E aí a gente vai fazer, e a gente não faz o nosso, tudo bem, a nossa atividade não é empresarial, tá? Por uma questão legal apenas. Mas nós temos que gerir. Então, nós somos empresários, entre aspas. Dentro do empreendedores jurídicos. Nosso negócio jurídico. Porque, na verdade, a gente tem que lidar com isso. Então, são dois pontos que a gente precisa estar colocando. E, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para depois conseguir dar dois para frente. E isso não é problema nenhum. Se tiver que diminuir determinada estrutura para atender o momento, porque há uma crise se impondo ali,
Não vá achar que é o fim do mundo. É só uma questão estratégica agora. Grandes empresas se reorganizam. Por que que os nossos escritórios não podem se reorganizar? Eles devem. Devem. A gente deve mudar a estrutura deles agora. Tá? Outra questão que também estão me colocando muito, eu estou aproveitando a live para colocar assim, amigas, principalmente amigas advogadas. Sim. As advogadas loucas com home office, com filhos pequenos em casa. Pequeno. E aí, como eu trabalho, eu não estou conseguindo atender, eu estou ficando só por conta das crianças, já estou enlouquecendo. E quando a gente fala que é possível, falar, é porque você não tem filho pequeno, o seu já é adolescente. Não é, gente. Eu tive filho pequeno, eu tive, porque se ele hoje está adolescente, ele já passou por isso. E eu sempre tive escritório em casa, sempre mesclei as duas atividades, muita coisa eu sempre fiz em casa exatamente para dar suporte para ele. Então, assim, os meus horários até de atendimento sempre foram construídos em função das atividades do meu filho, para poder acompanhar a tarefa, enfim. Eu digo por experiência própria, é possível. O que nós precisamos é gerir o nosso tempo em casa. Porque o que o filho precisa é o tempo de qualidade. Então, naquela hora, você vai ficar com ele, você vai se posicionar ali. E ele tem que entender que na hora que você sentou no seu PC, no seu notebook para trabalhar, ali é o seu momento de trabalho. Que é a mesma coisa como se você tivesse ido para o escritório. E buscando ensinar isso para as crianças. Ah, não é simples. Não é simples porque tudo depende da forma como a gente ensina, como a gente educa. Mas se eu não fiz isso até hoje, por que não começar a fazer? Porque é uma realidade. Quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa? Não sabemos. E aí? E outra, eu acho que no futuro nós vamos ter muito advogados no home office. Isso já era uma tendência. Tem. Vai continuar. Então, assim, é uma hora de aprender a disciplinar. Tem filho, tem cachorro, papagaio em casa e vai ter que trabalhar daquela forma. Então, separa. O dia tem 24 horas. Separa o seu dia de uma forma que você tenha o período de tempo que você vai se dedicar mais às suas atividades profissionais e aquele período que você vai estar cuidando de fazer o almoço, se está sem secretária, porque com esse problema a maioria está sem secretária em casa. O período que você vai ter que cuidar, você vê, olha, que horário que a criança dorme, que horário que ele se interte numa determinada programação, numa atividade, você encaixa a sua. Faz uma análise do seu dia como um todo. Tá? A gestão de tempo é essencial para todos nós. E é possível ter um momento no dia que você trabalha, você estuda, você cuida de filho, você faz atividade física, e aquilo que a gente fazia lá fora simplesmente transformou para fazer dentro de casa. E a gente tem que seguir a vida, pelo tempo que for dessa forma. Senão, o nosso emocional é que vai ficar complicado. Eu quero estar vindo umas provocações, que é a asa do tempo. Temos mais quanto tempo aí? Vê aí, quanto tempo que a gente tem? 25 minutos. Então, nesses 25 minutos, eu vou te fazer umas provocações. E depois, sempre no final da live, eu deixo uma tarefinha para as pessoas fazerem. E depois, se elas acharem necessidade de me consultar ou perguntar alguma coisa para mim ou para o meu palestrante, é só elas irem e depois perguntar lá no direct, né? Então, as provocações são, primeiro, modelo mental, né? O que você pensa que a gente tem que fazer? Porque são vários. Segundo, decisões pragmáticas, né? Acompanhar novas leis e andamento do mercado, comportamento e modelo de negócio. Ou seja, como nós devemos, né, nessa fase, devemos mudar o nosso modelo mental e o nosso modelo de negócio? O que você tem a me falar sobre isso? Depende muito, tá? Depende de como já era o seu mindset, como era o seu modelo mental antes. Se você já vinha da Juliana. Tô falando da Juliana, saudade da professora Juliana. Ela tá com uma live todos os dias. Dela é direito previdenciário, imagina o desespero que não tá esse povo.
Pois é, precisa mesmo. Então, Ana, vai depender muito de como já era a sua mentalidade. Quem tinha uma mentalidade mais fixa é mais complicado, né? Aquela pessoa que já é mais resistente a mudanças, ela precisa neste momento parar e rever mesmo. Então há necessidade de uma mudança de mentalidade urgente. E não é só por conta desse momento, é por conta da vida. Isso já devia ter sido feito, já está atrasado. Quem não fez, quem ainda está engajado, igual falar assim, olha, o mundo eletrônico, gente, como que agora eu tenho que ficar falando com as pessoas por live, por Zoom, por Hangouts? Gente, já era para estar fazendo isso, não era de agora. Quem não estava fazendo, na verdade, no Brasil, a gente ainda está, principalmente Cuiabá, tá? A gente ainda está um passo atrás, tá? Então, a gente tem que estar buscando novos modelos e nos adaptar a esses novos modelos. Só que agora vai ter que ser muito mais rapidamente. Então, a mentalidade, ela tem que ser uma mentalidade de crescimento. Sim. Uma mentalidade de crescimento. Então, o que eu vou aprender? Vamos mudar a nossa mentalidade, nosso modelo mental não pode ser negativo. Pare de ficar escutando só notícias ruins. Vamos mentalizar positivo e um modelo mental para o crescimento. Para o crescimento. O que é o mindset de crescimento? Esse modelo de crescimento em que eu estou aprendendo e que eu crio oportunidades com a crise. Lembra da história? Crise é igual oportunidade. Crise é igual oportunidade. Então, assim, enquanto um está chorando, tem outros vendendo lenço. Uhum. Essa piadinha é bem isso. Então agora, gente, dá uma chacoalhada que todos nós estamos levando, ou muda, ou muda. Se não mudar, sinto muito. Você vai depender de R$ 600 do governo, se você se enquadrar, tá? Se não for o caso de você se enquadrar, nem os R$ 600 você tem. Avisando, né? O AB tá dando R$ 100. Você tem que cadastrar lá para pedir para cesta básica, que estão em situação de necessidade. Se tiver doente, mais R$ 600. Se você continua a tentar com isso agora, porque está no momento de crise, eu não vou. Não vou. Então, o que eu falei assim? Olha, não dá isso. O que eu posso? O que eu aprendo? O que eu me reinvento? O que eu cresço? O que eu vou olhar? Eu vou olhar só o número de mortos? Uhum. E ficar focado nisso e achar que a crise, olha, não vai dar mais um mês, porque cada hora eles jogam o pico para frente, né? Se a gente ficar acompanhando isso... Eu estou observando isso e eu não quero ser portadora de má notícia, não, mas enquanto não tiver uma vacina, gente, nós vamos estar em pandemia. Não vai ter como segurar todo mundo em casa muito tempo. Vai chegar num tempo que nós vamos ter que sair e o vírus ainda vai estar ali. A gente vai ter que sair com calma. Mas vai chegar um tempo que não tem mais como segurar. Vai segurar o quê? 2 meses, 3 meses? 2 meses a gente dentro de casa? Não vai dar. E assim, vai sair e não vai estar resolvido. Não vai estar resolvido. Nós vamos ter que buscar mecanismos e o emocional, inclusive, abaixa a imunidade, isso é comprovado cientificamente. Então, se você ficar achando que é o ruim que vai acontecer, não é tapar o sol com a peneira, achar que não existe, que o vírus não tá aí, não é nada disso, gente. Não vai falar que eu tô falando essa história de querendo colocar tudo lindo, cor-de-rosa, não é isso. Mas o que eu aprendo com isso, o que eu me reinvento, tá? Então, a gente em administração, a gente usa muito o modelo assim, a gente tem um modelo anterior, a gente tem uma mudança. Então, a gente tem que registrar, ver o que muda para implantar um novo modelo. Tá? Então, o meu modelo pessoal, da minha mentalidade, é isso que eu preciso reconstruir agora, do meu negócio também. Então, buscar esse crescimento. Não, é uma questão que você falou assim, olha, de pensar, pensamento pragmático, de ficar focado. Gente, não é só, é hora de alterar um pouquinho isso. Não dá de fazer assim, mas eu posso fazer de outra forma. E vai dar certo. E eu provoquei esse chamado porque a live anterior e essa live é toda ela de conscientizar. Então, a gente vai ficar falando, precisa mudar, o planejamento ele é necessário, peguem no papel. Já passamos uma série de dicas de estratégia.
A partir de amanhã, nós vamos estar. Eu quero Canvas, as né? tarefas é vocês assistirem a live com o papel e a caneta na mão. Porque amanhã, por exemplo, nós vamos fazer uma análise de SWOT juntos. Aí vai fazer o SWOT aqui, Vamos fazer o SWOT juntas. Então, eu quero que vocês aí coloquem, eu vou colocando, vocês vão colocando. Depois de amanhã, nós vamos ter o Weber, que vai fazer o Legal Canvas. Ele é especialista. Gente, o dia que eu tive aula com esse homem sobre Legal Canvas, aí que eu entendi o Legal Canvas. Então, assim, tudo que a professora Dinair está falando, que a doutora Dinair está colocando, ele é muito importante que vocês hoje reflitam sobre tudo isso que nós estamos conversando. Analisa, autoconhecimento, alteração de modelo mental, reorganize seu tempo dentro de casa. Pense que esse modelo que você tinha, ele não existe. Você tem que ter uma adaptação e vai ter que se adaptar mais ainda, porque era pré-Covid, era pós-Covid. São eras diferentes. O mundo não é mais o mesmo. Portanto, é a hora de acordar a advocacia. Fica todo mundo só perguntando nos grupos alguma e não querem, né? Vão precisar dos conselhamentos, vão precisar de orientação, vão precisar ler muito sobre gestão. E é exatamente isso. Eu quero deixar de tarefa que vocês pesquisem as análises de SWOT. Amanhã nós vamos estar fazendo isso junto. A Dinair vai estar assistindo conosco. Eu quero que ela coloque lá as dicas dela também para a gente ir lendo. E vamos juntos trabalhar essa mudança. Eu quero que todo mundo mude, eu quero mudar com todo mundo, entendeu? Eu acho que é possível, acho que a gente pode se ajudar. E muito, com certeza. Todo esse programa, todo esse planejamento dessas 8 lives que nós vamos estar fazendo sobre gestão do escritório de advocacia é exatamente a mesma proposta que os empresários fizeram lá entre eles. Os empresários estão se reunindo todos os dias para discutir negócio. Exatamente. Falando das dificuldades, das mudanças, do modelo mental. Tudo que você colocou hoje, eu estou vendo todos os dias eles discutirem. E dessas discussões, a gente tem uma coisa chamada insight. O nosso negócio, a refletir melhor no nosso negócio. Ninguém então, Ana, lá pronta em live, gente. A gente vai... Porque as empresas já vêm numa dificuldade de planejar a longo prazo, tá? Porque o mundo está demandando questões muito rápidas. Então, esse modelo, assim, de eu já ter que buscar replanejar e seguir, os empresários já tem alguns que já estão inseridos, principalmente grandes empresas. Eles fazem um replanejamento muito rápido. Então, a questão hoje, para nós advogados, é entrar nesse sistema. Quem conseguir pensar rápido e já fazer esse processo de mudança, se enquadrar rápido, vai sair na frente. Essa é a verdade, tá? Então, assim, essas lives vão ajudar muito essas pessoas, né? A gente está aqui para isso. Eu também, se quiser, no direct, pode estar falando comigo. Inclusive, eu tenho feito para algumas pessoas sessões experimentais via Skype, tá? E uma sessão experimental é uma sessão gratuita de coaching, inclusive, tá? A sessão experimental, ela é gratuita. Não perde essa oportunidade de jeito nenhum. Você, assim, meio que para ajudar no direcionamento. Porque qual que é a diferença? Aqui eles estão ouvindo, eles não estão colocando a parte deles. Eles não estão colocando quais são as dificuldades, né? E numa sessão que é de 1 hora, só eu e a pessoa, via Skype ou via Zoom, a gente tem N aplicativos que dá de fazer. Olha, eu sou tão antenada que eu já tô linkada em todos, tá? Eu já tenho todos baixados. Eu também. Eu tenho que abrir mão do meu conservadorismo para ficar totalmente digital. Então, assim, a gente vai adaptando. E às vezes a pessoa sozinha, ela tem uma dificuldade de enxergar, Ana. Por mais que a gente fale assim, que essa análise é autoconhecimento, mas a pessoa às vezes ela tem um certo receio, ela não quer ver, ela não quer, ela tem uma resistência à mudança. Então, às vezes,
precisa ser um pouquinho melhor conduzido isso para que fale, porque é necessário. A gente não quer que resulte de tudo isso uma porção de pessoas falidas, sendo que nós não temos nem falência, no nosso caso é insolvência, né? A insolvência civil aí. A gente não quer isso. Não. A gente quer que o país saia melhor de tudo isso. Sim. E toda a nossa classe, porque uma coisa a gente tem que ter certeza. A advocacia, ela é necessária, ela não vai deixar de existir. Ela vai existir. Agora, o que vai mudar é o comportamento dos nossos clientes e as necessidades deles em relação a nós. Por isso que nós precisamos estudar mais, refletir mais, ler mais, estar mais atento a informações que valem a pena. Não fica assim, não perde seu tempo com bobagem, gente. Olha, tem o Movimento Reinvente. Entre no site do Movimento Reinvente. Lá só tem gente top, informação certa. Vamos seguir as nossas lives. Nós também só vamos trazer informações científicas. Não fiquem perdendo tempo com uma série de informações que não te levam em nada. Precisa foco. Focar em informações que vai te trazer conhecimento, negociação, prestar atenção no mercado, modelo mental, fazer a análise junto conosco e replanejar tudo para o seu sucesso. Que é assim, e trabalhar a inteligência emocional, por favor. Nesse momento, muito. E começar a pensar qual é o seu objetivo. Diante dessa pandemia, o que mudou dentro de você? O que você quer? Exato. Tem gente que vai mudar completamente, que ele era uma pessoa extremamente ligada em dinheiro e viu que dinheiro está todo mundo inteiro, está vendo e outros que não eram ligados rendido ao coronavírus. E o mais pobre do mundo rendido ao coronavírus. Em compensação também, aqueles que viviam o dia como se fosse o último, gastando tudo que tinha, agora também estão sofrendo, porque viram assim, puxa, eu não guardei nada para esse período. Você tem que viver, quando a gente morrer, a gente só leva as lembranças. O problema é que eu não penso no dia que eu vou morrer, eu penso que enquanto eu estiver vivendo, eu tenho que estar. Ó, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, nem lá, nem aqui. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Nem viver como se já fosse morrer, vamos fazer tudo. E nem também ficar só preocupado em acumular. Eu tenho que chegar no meio. Tem que chegar no equilíbrio, né? Esse que nós vamos estar procurando. Então, vocês já sabem quem está amanhã. Amanhã eu quero vocês às 17 horas. Vai estar eu e o professor Carlos Rafael. Nós vamos estar trabalhando a análise de SWOT e também os contratos. Ele é especialista em direito do consumidor. E saibam que muitos clientes vão querer renegociar os nossos contratos. E nós vamos também trabalhar com a renegociação de vários contratos. E aí que vai ter que comparecer essa estratégia. Se você não aplica a estratégia para você e não tem isso bem dentro de você, como é que você vai aplicar a estratégia para o outro? Exatamente. Vocês vão ter que aprender estratégia de qualquer forma, porque essa vai ser uma das ferramentas indissociável do advogado nesse momento de crise e no momento pós-pandemia também. Né? Que não vai ser tão rápido, né? Como a gente já falou, essa mudança. Então, às 17 horas, com papel na mão, caneta, tá? Muita atenção para que a gente possa interagir. E gostei muito da colocação da professora Dinaíra. Ela está colocando para vocês à disposição para vocês fazerem 1 hora de coaching com elas. Aí, quem sabe, vocês, colegas que estão aí aflitas com a questão do home office, bem como os colegas, e aí vocês já acabaram, quem entrou aí hoje, está conosco, acabou de ter uma grande oportunidade de ter acesso a uma grande profissional por 1 hora. Olha, né? Olha só que maravilha.
Então, essa é a proposta das lives de gestão de escritório de advocacia. Para que quando vocês estiverem conosco, vocês vão conseguir oportunidades de estar falando com grandes profissionais na área de coach, na área de gestão, na área de financeiro, de marketing, não é? E propaganda, e está tendo dicas, e não só isso, está tendo acessos a eles para que você tirar dúvida, tirar essa sua ansiedade, ou seja, também ter a humildade de poder vir e pedir ajuda, que é o que eu falei na live da semana passada. Vamos nos ajudar, a advocacia precisa estar unida. E não esquecer que as grandes parcerias precisam sair desse período, né? Até esquecer das parcerias, né? Ah, pois é verdade. Esse momento é necessário, né? Eu acredito que com essa pandemia haverá grandes parcerias e muitos escritórios vão ter fusão. Né? Muitos escritórios. Porque as pessoas vão se pensar hoje. Elas vão ter que aliar habilidades. Você não consegue ter habilidade para todo mundo e você nem acabou por isso no mercado. E nem é para ser isso, porque nós aprendemos a ser especialistas. Nós temos a nossa área de expertise e por que não trabalhar em conjunto com um colega que tem expertise em outra área, né? Então, isso aí é fundamental. As parcerias estão aí. A live vai ficar salva sim, tá? Estou perguntando aí. A live vai ficar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que até hoje me ligou, entrou em contato dizendo que tinha cliente para atender. Eu fiquei feliz, porque ainda bem, numa época dessa, tendo cliente para atender, e exatamente nesse horário. Então, eu falei, fica tranquila, a live vai ficar. Convide seus colegas para assistir lá, para ver. E com certeza, eu quero que o maior número de colegas tenha acesso às nossas lives e que isso possa ajudar todos nós. Né? Eu também aprendi muito, eu vou prestar atenção em algumas coisas que você colocou, da questão emocional, né? Do equilíbrio emocional, e também da questão de como colocar no papel a mudança do modelo mental. Como é que eu vou mudar? Essa vai ser O que você vai poder fazer aí? E quem sabe a gente vai marcar aí a nossa hora, eu com você poder me ajudar também, porque ninguém nasceu pronto, não é porque eu tenho 26 anos de profissão que eu sou, entendeu? Eu tenho muito o que aprender. E com essa pandemia eu vi que, gente, como nós temos ainda muito o que aprender e muito o que mudar. Muito. Entendeu? E eu acho importante a troca de experiência com todos os tipos de profissionais que puder, né, nesse momento, estar nos ajudando. Ok? Ok. Ana, foi um prazer estar aqui com você, tá? Estou à disposição. A gente também está junto na Rede de Excelência, Rede Internacional de Excelência Jurídica. E também na Associação Brasileira dos Advogados. Deixa eu falar, nós já montamos um grupo. Quem quiser participar da Associação Brasileira dos Advogados, entre em contato comigo, que eu já montei um grupo. Nós vamos iniciar com 4 comissões. Quero que entrem no site, que olhem, vai ser muito bom, porque vocês vão ter acesso e oportunidade a nível nacional. Existe a Comissão Nacional de Coaching, eu acho, de advogado no coaching. Entra, Dinaí, uma olhada para você, porque você vai ter que se associar, e aí eu vou passar, era para ter passado tudo hoje, mas foi muito corrido. Mas até amanhã eu vou passar para vocês, e aí eu quero, assim, nós vamos poder participar tanto das comissões nacionais, ou seja, vocês vão poder fazer network com advogados do país inteiro. Tanto aqui em Cuiabá, que nós vamos ter os grupos para exatamente trabalhar isso, entendeu? E a Dinaí já está aí convidada para ser a presidente da comissão do gestão legal. Nós vamos ter uma comissão de gestão legal e vamos trabalhar a gestão legal aqui muito.
Com certeza, nós estamos aí. E falar sério, nessa pandemia, eu tenho certeza que eu não parei. Eu estou com N coisas, estou trabalhando, estudando e tudo aí. Você também, né, Ana? E aí é pra Hoje eu não consegui passar para vocês o que eu me propus, mas amanhã eu estarei passando. Vou pedir desculpa agora, você está muito corrido e é isso que eu quero. Eu quero continuar trabalhando muito, que todos trabalhem muito. Gente, um beijão, vai encerrar já já. Muito obrigada, Tina. Tchau, tchau.